Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. As disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Parágrafo 2º. Para os fins dessa lei, consideram-se: inciso 1º, órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Segundo, entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Terceiro, autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Comentário. As entidades possuem personalidade jurídica própria, enquanto os órgãos públicos integram a própria estrutura de um ente. Exemplo de órgão: Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, um órgão público do Estado de São Paulo, sem personalidade jurídica própria. Exemplo de entidade: a Universidade Federal do Ceará, autarquia dotada de personalidade jurídica própria. Sendo assim, o órgão público, no seu conceito, compõe as repartições internas do Estado, criadas a partir da desconcentração e integram a estrutura da administração direta e da administração indireta. Já as entidades, elas são o conjunto das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, fundações estatais, entidades da administração indireta. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: primeiro, atuação conforme a lei e o direito. Segundo, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Terceiro, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Quarto, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Quinto, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Sexto, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Sétimo, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Oitavo, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Nono, adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. 11. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. 12. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. 13. Interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Comentário. Dessa forma, os atos administrativos, eles são regidos por princípios implícitos e por princípios expressos. Os princípios expressos dos atos administrativos são legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, moralidade, contraditório, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, interesse público e segurança jurídica. Os princípios implícitos são princípio da boa-fé, princípio da publicidade, princípio da imparcialidade, princípio do formalismo moderado ou informalismo, princípio da impessoalidade, princípio da gratuidade e princípio da oficialidade. Capítulo 2. Os direitos dos administrados. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Inciso 1º. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Segundo, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Terceiro, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Quarto, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Sendo assim, os direitos dos administrados são respeito pelas autoridades e servidores, ciência do trâmite dos processos administrativos, formular alegações que influenciem na decisão e assistência facultativa de advogado. Capítulo 3. Os deveres do administrado. Artigo 4º. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Inciso 1º. Expor os fatos conforme a verdade. Segundo, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. Terceiro, não agir de modo temerário. Quarto, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Sendo assim, em resumo, os deveres dos administrados são exposição dos fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, vedação da atuação temerária e prestar informações e colaborar para esclarecer os fatos. Capítulo 4. O início do processo. Artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou
a pedido de interessado. Artigo 6º. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Inciso 1º, órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Segundo, identificação do interessado ou de quem o represente. Terceiro, domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Quarto, formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Quinto, data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 7º. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Artigo 8º. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Capítulo 5. Os interessados. Artigo 9º. São legitimados como interessados no processo administrativo. Inciso 1º. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais, ou no exercício do direito de representação. Segundo, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Terceiro, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Quarto, as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Se você gostou dessa narração, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdo como esse.